Pedro, antes de mais, obrigado por nos receberes e parabéns pela conquista do título. Pergunto como é que é e qual é a sensação de ser campeão mundial? É assim, para mim acaba por ser um bónus, porque o foco é sempre entrar lá para dentro, fazer o meu trabalho bem feito e ganhar, neste caso o título de campeão do mundo, acaba por ser um bónus muito bom, mas é isso, o foco, principalmente indo para esta luta, nunca em momento algum eu estava a pensar em ganhar o título, não, eu estava focado em entrar lá para dentro, fazer aquilo que eu queria fazer e ganhar a luta, e depois lá está, o resto vem por acréscimo. E foi uma submissão no primeiro round, submissão também é uma das tuas imagens de marca. Sim. Já achavas que ia ser assim? Eu tinha dito em entrevista antes da luta que o combate ia-se acabar dentro de 2 rounds, isso eu tinha a certeza. Felizmente, uma pessoa também trabalha para isso, eu tento ser o mais completo possível, seja em cima, seja em baixo, eu sabia que eu tinha capacidades para acabar com o meu adversário nas 2 vertentes. Lá está, a oportunidade surgiu e eu tirei. Eu por acaso estava mais inclinado para o KO, mas lá está, mal o meu adversário tentou me dar aquele pontapé e meio que se desequilibrou e caiu. Eu sabia que a luta já estava com o tempo contado e aproveitei a oportunidade, aproveitei o deslize para ficar logo ali e cá estamos. E já há uns anos, quando falámos, obviamente mostraste-se uma pessoa muito confiante, mas pergunto como é que foi a preparação para este combate, não só a nível mental, mas também físico, se houve alguma coisa de diferente? É assim, sem dúvida que houve muitos altos e baixos, no sentido que, não na preparação, a preparação foi toda incrível, mas houve todo um trabalho antes da preparação, porque eu já não lutava há mais de um ano, a minha última luta foi em julho de 2024, e nessa altura, relativamente ao que aconteceu, com a minha experiência no PFL, em que os 2 combates que eu fiz foram bastante injustos, eu nessa altura estava muito desapontado com o desporto, e meio que me afastei um bocado do desporto, e depois, claro, passando meio ano mais ou menos, aquela fome voltou naturalmente, e as coisas correram num curso natural, em que não houve pressão em voltar, simplesmente as coisas voltaram, e foi bom para mim, porque até então eu estava muito com aquela obrigação, tenho que lutar e pronto, é quase como se fosse um trabalho, em que eu tenho que picar o ponto, e foi bom para mim ter-me afastado, porque voltei a conectar-me com o amor que eu tenho ao desporto, com o amor de lutar, e lá está, mas antes disso, sem dúvida que aquele meio ano que eu estive afastado foi um meio ano negro, porque muitas dúvidas, muita coisa que eu tive que trabalhar comigo mesmo, mas lá está, mas o que não nos mata torna-nos mais fortes, e eu sabia que depois de ultrapassar aquela fase que ia me tornar um lutador 5, 6, 7 vezes melhor, e acho que o resultado está aqui, uma disputa de título mundial, 2 minutos e estamos aqui a falar. Pois é isso, até porque vinhas de uma fase difícil, vinhas de 4 rodas, também falaste da questão da PFL, como é que passaste por essa situação de 4 combates seguidos sem conseguir vencer? Acredito que até a nível psicológico, falaste das dúvidas, pode sempre pesar um bocadinho, mesmo para alguém que é muito confiante, como sempre mostraste ser. Sim, mas o pior de tudo foi, nessas 4 derrotas, eu perdi as 2 primeiras, e depois foram as 2 lutas na PFL, em que ambas foram extremamente injustas, porque a penúltima, nós estávamos a lutar e o árbitro para a luta e eu tipo, o que é que estás a fazer? E ele próprio, isto nem é normal, mas no fim, ele veio ao balneário pedir-me desculpa pelo erro que ele cometeu. Normalmente os árbitros nunca fazem isso, e para ele ter feito isso foi muito grave. E depois disso, foi o meu último combate com o Kai Kamaki, em que nitidamente eu ganhei. Eu não vou dizer que ganhei os 3 rounds, mas facilmente ganhei os 2, e não só a decisão foi mal dada, mas todo o processo em torno daquele combate. Nós estávamos à espera de ser chamados para ir pela rampa, para entrar na jaula, e antes de nos chamarem, eles metem no ecrã gigante um vídeo dele com a família e assim, e tipo, ele não ia lutar sozinho. É aquela pressa já está feita, não é? Exatamente, tipo, estavam ali 2 lutadores que estavam a tentar
alcançar as finais, ou seja, tanto eu como ele, não é, ganhando, passamos, mas todo o cenário em torno daquilo era como se aquilo fosse o momento dele, e eu era apenas secundário, e depois notou-se na própria decisão. Então isso foi uma das coisas que me fez ficar profundamente desapontado, desiludido com o desporto, e lá está, e voltamos à pergunta anterior, em que fiquei meio ano afastado e que não queria saber de MMA para nada, e pronto, mas lá está, eu não vejo isso como 4 derrotas, por exemplo. No papel no papel são, e pesam na cabeça, mas quando tu sabes que tu fizeste o teu trabalho, fizeste-o bem, e fizeste-o para merecer a vitória, sabes que pronto, o resto, lá está. No papel tem a cor vermelha da derrota, mas na verdade não foi isso. Era pior se eu tivesse ido e tivesse sido batido. Claro que são coisas diferentes, são realidades diferentes quando tu perdes realmente ali nitidamente e quando és assim meio, quando te tiram a vitória, mas pronto, mas lá está, é um processo que os lutadores têm que passar, não é fácil, mas é assim que os campeões provam, quando caem e voltam-se a pôr de pé. E olha, voltando um bocadinho atrás no tempo, pergunto como é que nasceu a tua paixão pelo MMA, se bem me lembro, desde cedo que já tinhas aquele bichinho. É assim, eu sempre gostei de esportes de combate, nunca fui fã número 1 de boxe ou de kickbox, se estivesse a dar eu via, mas nunca fui fã, nunca acompanhei, até que descobri por acaso o MMA com um programa que era o UFC Enlist, que ia começar na altura na SIC Radical, e foi amor à primeira vista. Quando eu via lutadores a lutar de pé, no chão, agarrados numa jaula, com umas luvas muito pequenas, e tudo aquilo pareceu-me incrível. Agora, eu não tinha noção que existia em Portugal, quanto mais na minha própria cidade. E depois lá está, uma coisa levou a outra. Por acaso, por ordem, sei lá, do universo, não sei, por várias coisas, um colega meu começou a treinar com o Rafael, e eu por acaso achava que ele era daqueles meus colegas que estavam sempre a jogar futebol ou assim, eu achei que ele estava num clube qualquer, e eu perguntei-lhe, olha, o que é que vais fazer hoje? Ele, vou treinar, estás a treinar aonde? E ele, eu não estou a jogar futebol, estou a fazer MMA, e eu lembro que o mundo parou. Eu lembro que nós tivemos essa conversa numa quarta-feira, e no sábado já estava a me inscrever no ginásio, no antigo Sport Gym, ali à beira dos comboios, e lá está, e o resto é história. E aos 19 anos foste para a Irlanda, com 20, com a tua mulher, foste logo para o SBG, foi por causa do Conor? Não. Foi, a ideia da SBG surgiu numa conversa em relação ao Conor, em que a Carla achava que o Conor, com o sucesso que tinha, devia estar a treinar e a viver nos Estados Unidos. Eu disse-lhe que não, que ele ainda naquela altura estava ainda a viver e a treinar com a mesma equipa na Irlanda. E ela perguntou-me quem é que era o treinador, e eu disse, para mim é o melhor treinador de MMA, não é preciso falar muito sobre o John Kavanagh. E ela disse-me, mas olha, a Irlanda é 2 horas daqui, de voo. Porque nós na altura já estávamos a falar em emigrar para outro país, e lá está, uma coisa levou a outra, e foi uma coisa assim, realmente, ela tem razão, realmente é já ali. Não foram tempos fáceis aqui o início, não é? É assim, mas isso eu também já ia um pouco preparado, porque quando tu começas a viver em algum sítio é sempre extremamente difícil, mas lá está, foi principalmente para arranjar trabalho, foi muito difícil para arranjar trabalho. Quando arranjei trabalho não era o trabalho mais fácil do mundo, limpar casas de banho no hospital, mas eu olho para trás com um sentimento muito positivo, com uma nostalgia boa, que era... Também faz um homem, não é? Esses inícios difíceis. Sem dúvida, não só faz um homem, como eu olho para trás como... Eu era um miúdo à busca do sonho, e lá está, e tenho, apesar de serem tempos difíceis, são recordações muito boas que eu tenho desses tempos. Isso é bom. E nos desportos de combate questionam-se muito as preparações, os fight camps. E eu pergunto como é que é a preparação para um combate. Eu sei que são longos meses, mas há a questão da dieta, há a questão da perda de peso próximo do dia da pesagem, um dia antes do combate. Portanto, para quem está de fora, como é que é a preparação de alguém, de um campeão mundial, obviamente? Lá está, tem muita coisa envolvida, e é muito, muito difícil fisicamente, extremamente difícil psicologicamente. Primeiramente, são cerca de 8 semanas, há quem prefira fazer 10, mas ali entre 8 a 10 semanas de preparação, alta intensidade, é basicamente segunda a sábado, às vezes segunda a domingo,
alta intensidade, como é óbvio, a gente tem que intercalar com treinos mais pesados e treinos mais técnicos, que é para também o corpo conseguir recuperar. Não dá para ser todos os dias alta intensidade, mas existe sempre um treino intenso quase todos os dias, já para não falar quando tens bons parceiros de treino, eles estão sempre a tirar o melhor de ti e a levar-te ao limite. Depois lá está, nunca dá para ter um camp sem uma moça aqui, uma moça ali. No topo disto tudo, a dieta, claro. A gente tem que também, ao mesmo tempo que tem que melhorar a nossa performance, tem que perder peso. Então é todo um jogo muito complicado e depois lá está a parte psicológica, que é, no meu caso, estar longe da família, pois, ter que lidar com a pressão do momento, a pressão do combate, preparar-nos psicologicamente, visualizar. Então eu conseguia ficar aqui a falar uma boa hora, pois é, e até da parte mental, porque não é um desporto. Eu, por exemplo, faço a comparação com o futebol, a equipa pode perder, mas são 11 para 11, não é? No desporto de combate é 1 para 1, ou seja, até nesse aspecto mental não é desporto para qualquer um, não é? Não, principalmente a luta, tens que gostar muito, tens que querer aquilo, porque tu facilmente num desporto coletivo podes ter um dia mau e mesmo assim fazer um bom jogo, se fores competente. Porquê? Porque tens uma equipa à tua volta. Nós também temos uma equipa, mas na hora da competição é só tu que estás lá dentro. E não quer dizer que se eu não tiver um dia mau não consiga ganhar, porque aí é que está a competência, aí é que está o ultrapassar, overcome as dificuldades, mas lá está. Mas nós não nos podemos dar ao luxo de ter dias maus quando lutamos, nem a treinar, muito menos a lutar. E então, mas além disso tudo, falando daquilo que exige ser um lutador, se a pessoa não gostar realmente daquilo, se a pessoa não quiser realmente aquilo, é muito difícil de seguir uma carreira, porque é muito desgastante, é preciso muito sacrifício, mas lá está, sacrifício é preciso em tudo na vida, mas é muito exigente psicologicamente. E eu vejo toda a hora, as pessoas que não querem assim tanto, acabam por se afastar, acabam por ceder, porque lá está, porque eu acho isso quase poético. Eu gosto muito de olhar para a luta de uma maneira filosófica, porque a luta em si acaba por separar quem quer de quem não quer assim tanto. Porque quem não quer assim tanto vai acabar por se afastar, porque é preciso retirar-se tanto de ti para dar à luta, que quem não realmente quer acaba por se afastar. E até o Mike Tyson até falava muitas vezes da questão do medo, que tinha muito medo antes do combate, mas quando se aproximava ele te dizia literalmente do ringue, depois se entrava dentro do ringue, sentia-se um deus. Tu sentes que contigo é igual? É igual, eu acho que é igual para toda a gente, talvez não para toda a gente, mas para quase toda a gente, que é o pior momento a nível de ansiedade e de nervos, é quando estamos à espera que batam à porta, quando batem à porta, quando subimos as escadas e estamos ali atrás do palco. Esses são os momentos mais complicados. Depois de nos chamarem, à medida que a gente vai se aproximando da jaula e entra dentro da jaula, e já só estou eu e o meu adversário frente a frente, o barulho é intenso, e à medida que o momento vai se aproximando, não interessa o barulho que esteja. Parece que há um silêncio. Naquele momento é só tu e o adversário, os teus olhos, o teu foco está só ali daquele lado da jaula, o barulho à volta acabou, e lá está, é algo único. Mas o medo está sempre lá. E eu acho que o medo é importante que esteja lá, porque o medo mantém-nos ativos. E até era uma pergunta que eu tinha, porque não só alguém que é campeão de um desporto de combate, mas alguém que participa, compete num desporto de luta, quando é que tu sentes medo e de que é que sentes medo, se é que sentes medo? Lá está, é um bocado ambíguo falar sobre isso, porque é tanta coisa e ao mesmo tempo não é nada. Exato. Nós não temos medo, temos e não temos ao mesmo tempo. Lá está, o sentimento que tu sentes é medo, mas ao mesmo tempo não é medo da pessoa, não é medo daquele indivíduo, é aquele medo de falhar, é aquele medo do que é que pode ou não pode acontecer, aqueles momentos que às vezes acontecem e que tu não estás à espera, é medo disso. É medo de tu ires e acontecer alguma coisa que está fora do teu alcance,
tens uma lesão que acontece, torce um pé, sei lá. Conor, por exemplo. Aconteceu ao Conor, exatamente. Coisas desse género, tens medo, é medo disso. Mas principalmente o medo de falhar. É mais isso. Claro que lá está. À medida que tu vais indo, o teu foco vai quase separando. Claro que também é importante ter uma boa gestão das tuas emoções, mas à medida que vais te aproximando, o teu foco faz-te esquecer tudo o resto. E se tu estiveres bem preparado e bem focado, todos esses sentimentos negativos acabam por esparecer. O medo acaba por estar... O medo, eu chamo, talvez... Sim, medo. Chamamos-lhe medo. É um medo positivo, não é? Ele fica ali e eu gosto de o manter ali. Porquê? Porque é esse medo que vai fazer respeitar o meu adversário. Porque às vezes quando a gente fica com o ego muito inflamado, e isso aconteceu, por exemplo, com a luta com o Patrício, quando o teu ego fica muito grande, quando a tua confiança está muito lá acima, tu deixas de ter medo. E isso não é bom. Não é bom. É perigoso, é contraproducente, no fundo. É exatamente. Porquê? Porque tu já não respeitas aquela pessoa, mas o perigo está ali. Só que para ti, tu não vês perigo porque tu és muito bom e está tudo. E depois pões-te em posições, em situações que de um momento para o outro a luta acaba. Claro. E é isso. Então é importante deixar ter ali o medo, mas que o medo não te atrapalhe a tomar decisões. E então é isso. O foco depois toma conta de tudo e é quando uma pessoa está bem preparada, tudo o resto desaparece. Eu tenho uma curiosidade, e é também para entrar um bocadinho em brincadeira contigo, mas eu acho que as pessoas de fora que nunca tiveram que nunca participaram num desporto de combate têm esta curiosidade. Qual é a sensação de levar um murro ou um pontapé? E pergunto, não digam que é ó, mas assim, em cheio. Não é nada. Descrever. Não, é nada. A minha resposta é mesmo essa, porque quando tu és uma pessoa que está preparada, tu fazes disto vida, para mim e para qualquer lutador que faz disto vida, nós basicamente estamos a jogar. É como um jogador de futebol, está a fazer o passe, está a fazer aquilo, sofre uma rasteira, cai, levanta. Para nós é igual. É assim, nós sentimos dor, como é óbvio, mas para nós sentir dor não é como para uma pessoa que não faz isto, sentir dor, percebes? Para nós há um condicionamento maior. Não é? O nosso corpo e a nossa mente, a nossa cabeça está preparada para aquilo, está preparado para sofrer dano. E então, quando nós sofremos dano, nós não sofremos o dano e não, é tipo, ok, ele fez isto, a seguir tem que evitar fazer isto. E vamos, como é óbvio, estamos num desporto de contacto, quando uma moça aqui, uma moça ali, começa por exemplo, se eu sofrer muitos low kicks, vou começar a ficar condicionado, mas lá está, um lutador não vê isso como quem? Claro que há as emoções do momento, à flor da pele, mas ao mesmo tempo o lutador não vê a minha perna... Eu começo logo a pensar, o que é que eu posso fazer para tentar contrariar um bocadinho o que é que ele está a fazer e não continuar a sofrer dano. Lá está, é um jogo de xadrez, em que tu dás de um lado, recebes do outro, e lá está, eu acho que é isso, é a parte bonita, mas volto a falar da parte filosófica da coisa, que é o sentimento de estar vivo. É literalmente isso. Uma adrenalina grande também, não é? É tudo, tu sentes tudo tão à flor da pele e não há outro momento na tua vida, porque lá está, porque é muito primitivo, lutar é muito primitivo. Há pouquíssimas coisas que sejam tão primitivas como lutar. Há, talvez comer, dormir, reproduzir e lutar. Eu acho que são estas as 4 coisas mais primárias no nosso ADN. E então, quando a gente está numa luta, como é óbvio, os nervos e a adrenalina têm qualquer coisa. Se tu fores um músico, vais dar um concerto, vais sentir adrenalina, vais sentir... mas lutar é diferente. Lutar é muito diferente. E eu costumo dizer isto, eu acho que toda a gente devia de experimentar fazer uma luta amadora. Tens as competições de light, em que não podes bater de força, pelo menos uma vez, para sentir aquilo, que eu acho que é uma pessoa dá um valor à vida, dá um valor a tudo, a seguir à luta, que não dá para explicar. Tudo na vida, tudo na tua vida, principalmente naquela primeira semana depois da competição, tudo na tua vida é incrível. Tudo. As primeiras vezes que eu volto a levar os meus filhos à escola, as comidas que eu gosto, estar com os meus amigos, estar com a minha família, tudo é incrível, porque tu começas a dar um valor à tua vida, depois lá está, as coisas assentam e tudo torna-se normal.
Pergunto, já estiveste em muitos países, vários ginásios, vários parceiros de treino. Quais são as melhores histórias que tens? Pelo menos aqueles momentos mais engraçados que achas que não vais esquecer? É assim, eu consegui escrever um livro, só coisas assim. Tenho uma boa, que foi da primeira vez que eu fui aos Estados Unidos lutar. Nós chegamos ao recinto no dia da luta, e mal chegámos ao recinto, entramos no balneário, a comissão da Califórnia veio ter comigo e disseram: vais fazer o teste antidoping. E eu disse: pronto, olha, deixem-me só beber um bocado de água, que eu para já não tenho vontade de fazer xixi, deixem-me só beber água e eu já chamo. Bebi água, e nada. Então vai os combates a passar, e eu, quanto mais estressado ficava com aquela situação, eu já nem pensava na luta, já só estava a pensar que eu tinha que fazer o xixi para o copo, certo? E a vontade nada. Nem se tiver vontade, eu chamo, o homem não vem. O tempo a passar e o homem não vem. Finalmente chega, vamos lá para o sítio, e ele vira-se para mim, para o meu treinador: passaporte. Ele: passaporte, nós vamos só fazer o teste, nós vamos lutar. O homem está a lutar, basta olhar para o cartaz. E ele: tem que ter passaporte. Tivemos que chamar um dos patrões do Bellator, e ele teve que vir, chegou lá, e ele: o homem vai lutar, deixa o homem fazer o teste. Lá fiz, e ele está. Corri logo para o balneário. Eu lembro que fiz um aquecimento ali de 3, 5 minutos e: Pedro, vamos. E isto tudo antes de um combate. E de um combate mega importante, que na altura era o torneio político em que eu acabei por lutar depois na ronda seguinte com o Patrício. Foi com o Derek qualquer coisa, não é? O Derek foi antes, e esse aí foi com o Sam Cecília. E então foi surreal, porque eu estava a ver que eu ia chegar à minha hora e ainda estava ali, à espera. Com algum parceiro de treino em específico, lembras-te de algum episódio? Eu não quero falar só do Conor, mas também pode ser algum episódio com ele ou com outro parceiro. Assim, de pé para a mão, assim, assim, lembro-me, eu tenho muitas histórias, engraçadas mas assim, difícil de falar. Tenho histórias de, por exemplo, me aleijar e tenho de superação mais do que propriamente engraçadas, porque engraçadas, sei lá, elas são tantas que uma pessoa acaba por esquecer, mas lembro, por exemplo, do que falaste do Derek, antes do combate com o Derek Campos. O combate foi coisa de 4 semanas, porque foi late notice, foi a última da hora, então acho que tive 4 semanas para me preparar, só que eu pronto, estava a treinar todos os dias, não havia problema. E eu lembro-me que foi há 4 semanas, faltavam 4 semanas para a luta, e logo na primeira eu estava a fazer um treino, e no último round desse treino, esse colega meu que estava a fazer comigo, não foi muito esperto, e aleijou-me no joelho. Eu acho que ainda hoje tive parcialmente uma ruptura de ligamentos, e no dia seguinte eu já não andava, tinha o joelho todo inchado, mas primeiro não pensei em ir a nenhum médico, porque se houvesse registro médico eu ia ter que saltar fora, e eu não queria perder aquela oportunidade, porque primeiro era um nome muito grande da organização, e segundo eu sabia que era quase um bilhete de entrada para esse torneio, e então eu não podia perder aquela oportunidade. Então eu lembro que o resto das 3 semanas foi basicamente fisioterapia ali no joelho, só para eu conseguir andar, e peso e boxe, porque pronto, tentava não mexer muito as pernas e ia só com os braços. Mas lá está, eu estava tão focado naquilo de nem chegar lá e fazer, e eu lembro-me que estávamos no dia da luta, estávamos no balneário a aquecer, e veio o meu treinador de boxe, fazemos umas combinações de boxe, veio o meu treinador de wrestling, ele mal me agarra, eu senti logo dores, e olha, para aí que eu vou ter que ficar aqui um bocadinho a aquecer o joelho. Então fiquei ali basicamente o resto do aquecimento ali, a tentar aquecer um bocado o joelho, mas na altura que me chamaram, eu estava focado naquilo, e cheguei lá e pronto, foi pior no primeiro round, mas lá está. É assim, engraçadas, lá está, todos os dias acontece alguma coisa, mas a gente assim, do pé para a mão, se lembrar é complicado. Olha, Pedro, para fecharmos, pergunto só se pudesses falar com o Pedro de 20 anos que estava a ir para a Irlanda, o que é que lhe dizias? Eu agradeci-lhe porque foi esse Pedro que me ajudou a sair do fundo.
como neste meio ano que eu te disse, depois da minha última luta, meio ano, ou mais de meio ano, é que eu me afastei do desporto, foi esse Pedro que me ajudou a sair de lá e com uma vontade ainda maior conseguir mais coisas do que aquelas que eu consegui nos 20. Porque eu lembro de às vezes batia-me a saudade de ver nos combates, então punha-me a ver umas lutas minhas dessa altura e eu dizia, pá, orgulho Brown, daquele miúdo, fogo, rapaz, é isto, e orgulho, porque às vezes é importante a gente ter orgulho daquilo que fez. É que chegou uma altura tipo, mas aquele sou eu, e eu atualmente sou um lutador 30 mil vezes melhor, mais experiente, mais forte, mais tudo do que ele. E eu só faço, e isto é a única coisa que eu faço. E ele naquela altura estava indo para casas de banho e ia lutar. Por isso, se ele consegue, eu também consigo. Então, respondendo à sua pergunta, se eu pudesse dizer alguma coisa a esse Pedro, seria só obrigado. Porque eu atualmente estamos aqui a falar, atualmente este combate foi como foi por causa dele. Porque ele fez-me ver que eu consigo fazer muito mais e muito melhor do que aquilo que ele naquela altura fez. Por isso, se ele conseguiu, eu consigo ainda melhor. É uma excelente maneira de acabar a entrevista, mas há uma ainda melhor, que é se puderes pegar no título e mostrar aqui à câmara. Claro. Era bom para ver. Ora. Que é bem mais pesado do que parece. São 3 quilos. 3 quilos. 3 quilos, mas eu por acaso parece pesar mais, mas eu pesei porque eu tive que o pesar, porque uma pessoa depois ouvindo nos aviões todos os quilos contam. 3 quilos, mas é pesadinho, mas opa, é um título é bonito, ele é bonito e... Parece um antigo UFC. Provavelmente é inspirado nisso. Mas está bonito e lá está. Eu quando bati os olhos nele, e este é meu Portugal e está feito. Pedro, agradeço-te imenso o teu tempo. Obrigado.